A história da comunicação é uma das mais importantes da humanidade. Analisando esse processo, conseguimos observar como a invenção da prensa transformou e moldou a sociedade de formas que até hoje influenciam a maneira como consumimos a informação. Em 1447, por Johannes Gutenberg, em Mainz, na Alemanha, representa um marco na disseminação do conhecimento. A jornada que se segue do impacto inicial da invenção da prensa até a popularização do jornal impresso nos leva a refletir sobre as complexidades e contradições que marcam essa evolução. A invenção da prensa de tipos móveis permitiu a reprodução em massa de livros e outros materiais impressos, que antes eram exclusivamente manuscritos, diminuindo seu tempo de produção e quebrando a exclusividade do saber, até então restrita à igreja e à nobreza, possibilitando o pensamento crítico e a criação de bibliotecas públicas. A Bíblia de Gutenberg foi uma das primeiras grandes obras a ser impressa em larga escala e não só teve um impacto religioso, mas também impulsionou a alfabetização e a disseminação de ideias, permitindo que a informação chegasse ao povo comum de forma acessível e em maior escala, sendo um dos maiores benefícios dessa invenção a democratização. O impacto da prensa foi essencial para o início da Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero, uma vez que permitiu que suas ideias se espalhassem rapidamente, mudando para sempre o curso da religião na Europa. Podemos perceber que a invenção da prensa não só promoveu a educação e o conhecimento, mas também gerou questões sociais e políticas, ao permitir que a população começasse a desenvolver senso crítico, filosófico e científico. A comunicação deixa de ser apenas uma ferramenta de controle e passa a ser também um veículo de contestação e poder. Com a maior distribuição de impressões e a dificuldade de controle do conteúdo impresso pela Igreja, houve uma tentativa de apagar conteúdos relacionados à ciência e filosofia na fogueira das vaidades, no século XVI, onde os primeiros livros foram queimados. Sem sucesso, a comunicação obtém mudanças significativas. Sob a influência da Revolução Francesa, temos o surgimento da imprensa livre em 1789, na França, seguido dos jornais que surgem como resposta à alta demanda de conhecimentos revolucionários, disseminando a informação que antes ficavam restritas aos círculos elitistas. Logo depois, tivemos o surgimento da propaganda moderna, inicialmente criada para propagar interesses de cunho político e religioso. O jornal logo se torna um veículo de comunicação de massa, sendo fundamental para a formação de uma sociedade com capacidade crítica de organização, ajudando a gerar uma esfera pública mais informada. Embora a imprensa tenha contribuído para a circulação de ideias, ela também se tornou um instrumento de controle, sujeito a manipulações políticas e econômicas. A Igreja, por exemplo, usou a prensa para consolidar suas crenças, e a censura e o controle sobre as publicações também foram um problema ao longo da história da imprensa. O desdobramento da Revolução Industrial no século XIX e o desenvolvimento do vapor contribuíram para o avanço da urbanização. Com a expansão das ferrovias, houve o impulsionamento e o desenvolvimento dos sistemas de comunicação mais eficientes. O jornal The Times, de Londres, foi um dos pioneiros a adotar uma impressora a vapor em 1814, e em seguida o vapor foi substituído pela eletricidade. A transição do vapor para a eletricidade, enquanto ampliava a capacidade de comunicação, também consolidava novas formas de exclusão e centralização de poder, criando um cenário onde as tecnologias, apesar de revolucionárias, estavam longe de ser totalmente inclusivas. Os primeiros jornais impressos eram publicados regularmente em locais públicos, como o Fórum Romano, e continham informações sobre eventos políticos, sociais e militares. Esses jornais começaram a criar uma nova maneira de interação com o público, que, ao contrário dos livros, eram rápidos e reagiam aos eventos diários, desenvolvendo um papel crucial na informação pública, um avanço para uma sociedade cada vez mais dinâmica e informada. As primeiras publicações periódicas, como os gazetas e diários, não tinham a intenção de informar a população em geral. Apesar de seu caráter elitista, representaram o primeiro passo em direção à ideia de jornalismo como o que conhecemos hoje, um meio para informar, educar e formar opinião pública. A introdução da imprensa no Brasil ocorreu tardiamente em comparação com as outras partes do mundo, devido a alguns fatores, como a proibição da coroa portuguesa até 1808, sua colonização do tipo exploratória e seu baixíssimo grau de instrução. Não apenas a instalação de tipografias era proibida na colônia, mas também a entrada e circulação de livros vindos do exterior. As bibliotecas eram raras e, em sua maioria, clandestinas, com exceção das que os jesuítas possuíam em seus colégios e igrejas, mas que se destinavam principalmente à formação religiosa e catequética. Esse cenário reflete a falta de liberdade intelectual e a forte centralização do controle das informações, característica de uma sociedade colonial
onde o acesso ao conhecimento era restrito. Após a chegada da família real ao Brasil e a instalação da corte portuguesa no Rio de Janeiro, o cenário começa a mudar. A criação da imprensa régia em 1808 para a publicação de despachos e atos governamentais do príncipe regente Dom João VI marca o início da institucionalização da imprensa no Brasil. No entanto, esse passo não deve ser visto como um avanço para a liberdade de expressão, mas sim como uma medida de centralização do poder. A imprensa régia não tinha como objetivo principal fomentar o debate público ou a disseminação de ideias livres, mas sim manter o controle sobre a informação, em um período em que a economia colonial era sustentada pela escravidão e pela produção agrícola, e a elite social estava profundamente ligada à coroa portuguesa. O governo usava a imprensa como uma ferramenta para consolidar o seu poder e manter a ordem estabelecida, reforçando as estruturas sociais e políticas dominantes, tendo seu público-alvo elites coloniais, burgueses e monarcas. A criação da imprensa régia em 1808 foi um passo significativo para o desenvolvimento da comunicação no Brasil. No entanto, esse avanço ocorreu dentro de um contexto de censura e controle rigoroso, em que impedia a liberdade de expressão e visava manter a ordem vigente sobre o domínio da coroa portuguesa. A falta de liberdade de imprensa no Brasil colonial se refletia na forte censura imposta sobre as publicações, o que limitava o espaço para debate público e a circulação de ideias críticas ao governo. Nesse contexto, surge o Correio Brasiliense, um jornal que circulava clandestinamente e que ficou conhecido como não oficial, mas oficialmente o primeiro jornal do Brasil. Produzido em Londres e publicado em português com caráter conservador, o jornal O Diário Constitucional foi considerado o primeiro periódico a defender interesses brasileiros, com características contrárias à imprensa vigente, onde já era possível ver a imprensa como instrumento de debate político e a formação da opinião pública. A criação de jornais abolicionistas defendiam o fim da escravidão e o aumento de jornais no interior. Porém, a imprensa ainda era restrita à elite alfabetizada, como os fazendeiros, comerciantes, políticos e intelectuais, com tiragens limitadas e altos preços. Somente após a ditadura militar em 1988, com a criação da Constituição, houve a consolidação da liberdade de imprensa, onde foi finalmente reconhecida como um direito fundamental. Mas, junto, surgem novos desafios para o jornalismo. Presente a uma crescente importância da participação do público na produção e distribuição de notícias, surge um problema, que ainda é muito atual: a proliferação de notícias falsas. Atualmente, enquanto os jornais impressos enfrentam desafios na era digital, o legado dessas inovações continua a moldar como acessamos e discutimos a informação. À medida que o mundo se digitaliza, nos perguntamos: como os jornais impressos, que tanto moldaram os séculos passados, se adaptam aos novos tempos com a evolução da comunicação?